1. No modelo de estrutura funcional, a autoridade é dividida entre diferentes especialistas, e cada colaborador pode receber ordens de mais de um chefe, dependendo da especialidade envolvida. Certo. A estrutura funcional é caracterizada pela divisão do trabalho baseada em especializações, onde cada gestor tem autoridade sobre uma área específica como produção, marketing ou finanças. Isso significa que os colaboradores podem ser subordinados a mais de um chefe, dependendo da especialidade demandada por uma tarefa. Essa estrutura promove eficiência técnica, mas pode gerar conflitos de comando ou dificuldade na coordenação entre departamentos. 2. No âmbito da administração pública, a desconcentração implica a transferência de competências entre diferentes pessoas jurídicas, com o objetivo de descentralizar as atividades administrativas. Errado. A questão confunde os conceitos de desconcentração e descentralização. A desconcentração ocorre dentro de uma mesma pessoa jurídica, envolvendo a criação de órgãos ou unidades especializadas que mantêm vínculo hierárquico com a autoridade central. Já a descentralização envolve a transferência de competências para outras pessoas jurídicas, como autarquias, fundações ou empresas públicas, permitindo maior autonomia administrativa. Assim, o erro está em atribuir à desconcentração características que pertencem à descentralização. 3. As autarquias, integrantes da administração indireta, possuem personalidade jurídica de direito público e são criadas por lei específica para desempenhar atividades típicas do Estado, como fiscalização e regulação. Certo. Autarquias são entidades da administração indireta, dotadas de personalidade jurídica de direito público, criadas por lei específica para desempenhar atividades que, em regra, são típicas do Estado, como fiscalização, regulação e execução de serviços públicos essenciais. 4. As empresas públicas e as sociedades de economia mista integram a administração indireta, possuem personalidade jurídica de direito privado e, obrigatoriamente, desempenham funções típicas do Estado. Errado. Embora empresas públicas e sociedades de economia mista integrem a administração indireta e possuam personalidade jurídica de direito privado, elas não desempenham, obrigatoriamente, funções típicas do Estado. Essas entidades podem exercer tanto atividade econômica em regime de mercado quanto prestação de serviços públicos. Por exemplo, a Petrobras explora atividade econômica, enquanto os Correios prestam serviços públicos. 5. Os atos administrativos discricionários podem ser revogados pela administração pública quando se tornar conveniente ou inoportuno, mesmo que estejam em conformidade com a lei, desde que haja interesse público. Errado. A questão está incorreta ao afirmar que a revogação pode ocorrer mesmo quando o ato está em conformidade com a lei. A revogação é um poder discricionário da administração, mas somente para atos válidos e legais, ou seja, quando o ato é legalmente praticável, mas se revela inconveniente ou inoportuno, a administração pode revogá-lo. Porém, a revogação não pode ser utilizada para atos ilegais. Se o ato for ilegal, a administração deve anulá-lo, e não revogá-lo. Em resumo, revogação ocorre para atos legais, mas inconvenientes ou inoportunos. Anulação ocorre para atos ilegais. 6. Os atos administrativos vinculados podem ser anulados pela administração pública caso sejam considerados inoportunos ou inconvenientes, mesmo que estejam em conformidade com a lei. Errado. Os atos administrativos vinculados só podem ser anulados se forem ilegais, ou seja, quando possuem algum vício em seus elementos essenciais: competência, finalidade, forma, motivo ou objeto. Se o ato vinculado estiver em conformidade com a lei, a administração não pode anulá-lo por considerá-lo inoportuno ou inconveniente. A inoportunidade ou inconveniência é fundamento para a revogação de atos administrativos discricionários, nunca para atos vinculados. Isso porque os atos vinculados não possuem margem para juízo de conveniência, sendo totalmente determinados pela lei. 7. A administração pública pode revogar seus próprios atos administrativos discricionários por conveniência ou oportunidade, desde que esses atos ainda não tenham gerado direitos adquiridos para terceiros.
Certo. A revogação é um mecanismo que permite à administração extinguir um ato administrativo válido legal por motivos de conveniência ou oportunidade. Contudo, a revogação não pode atingir atos que tenham gerado direitos adquiridos a terceiros ou atos que já estejam completamente consumados. Isso está de acordo com os princípios da legalidade e da segurança jurídica. 8. A administração pública, ao aplicar uma penalidade administrativa, deve observar o prazo prescricional de 5 anos, salvo prazos diferentes estabelecidos em legislação específica. Certo. O prazo geral para a prescrição de ações administrativas sancionatórias, como aplicação de penalidades, é de 5 anos, conforme o artigo 1º da Lei nº 9.873 de 1999 e o artigo 54 da Lei nº 9.784 de 1999. Contudo, leis específicas podem estabelecer prazos diferentes, como no caso de infrações tributárias ou disciplinares mais graves. 9. O poder de polícia é uma prerrogativa da administração pública que permite limitar ou condicionar o exercício de direitos individuais para atender ao interesse público, devendo sempre respeitar os princípios da legalidade, proporcionalidade e razoabilidade. Certo. O poder de polícia é o instrumento pelo qual a administração pública regula e controla atividades privadas para proteger bens jurídicos coletivos, como segurança, saúde e ordem pública. Essa atuação precisa respeitar limites legais e observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, garantindo que a restrição de direitos individuais seja adequada, necessária e equilibrada para alcançar o interesse público. 10. O poder regulamentar permite que o chefe do Poder Executivo edite normas complementares às leis, podendo criar direitos e obrigações que não estejam previamente previstos no texto legal. Errado. O poder regulamentar é restrito à edição de normas complementares às leis para garantir sua fiel execução. Ele não pode criar direitos ou obrigações além do que está previsto na legislação, pois isso seria inovar no ordenamento jurídico, algo reservado ao poder legislativo. 11. O abuso de poder pode ser classificado em excesso de poder e desvio de poder, sendo que, em ambos os casos, o ato administrativo poderá ser anulado pela própria administração ou pelo Poder Judiciário. Certo. O abuso de poder ocorre quando o agente público atua fora dos limites legais. O excesso de poder acontece quando há extrapolação da competência legal, enquanto o desvio de poder ocorre quando o ato é praticado com finalidade diversa do interesse público. Ambos tornam o ato administrativo inválido e passível de anulação. 12. Os empregados públicos, assim como os servidores estatutários, ocupam cargos públicos e são regidos pela Lei nº 8.112 de 1990. Errado. Os empregados públicos são regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho CLT, não pela Lei nº 8.112 de 1990, que rege apenas os servidores estatutários. Empregados públicos atuam em empresas estatais, como a Caixa Econômica Federal e os Correios, e não ocupam cargos públicos, mas sim empregos públicos. 13. Nos termos da Lei nº 8.112 de 1990, a posse em cargo público deve ocorrer no prazo máximo de 30 dias após a publicação do ato de nomeação, sob pena de a nomeação perder efeito. Certo. De acordo com o artigo 13 da Lei nº 8.112 de 1990, a posse deve ocorrer em até 30 dias após a publicação do ato de nomeação. Caso o prazo não seja cumprido, a nomeação será tornada sem efeito, salvo em casos de justificativa aceita pela administração. 14. A Lei nº 11.416 de 2006 estabelece que as carreiras de técnico e analista judiciário são organizadas exclusivamente em classes, sem a previsão de padrões de progressão funcional. Errado. A Lei nº 11.416 de 2006 estrutura as carreiras do Poder Judiciário da União, prevendo tanto classes quanto padrões de progressão funcional. A progressão ocorre com base em critérios de desempenho e tempo de serviço. 15. O servidor público estável pode perder o cargo em razão de insuficiência de desempenho, desde que garantidos o contraditório e a ampla defesa.
Certo. O artigo 41, parágrafo 1º, inciso 3º, da Constituição Federal prevê a possibilidade de perda do cargo por insuficiência de desempenho, desde que o processo observe critérios objetivos e garanta o contraditório e a ampla defesa. 16. Segundo a doutrina majoritária, agentes honoríficos são aqueles que exercem funções públicas temporárias e voluntárias, sem vínculo empregatício com o Estado. Certo. Os agentes honoríficos exercem funções públicas de forma transitória e sem remuneração, como mesários eleitorais e jurados no Tribunal do Júri. São considerados colaboradores eventuais da administração pública. 17. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que candidatos aprovados em concurso público dentro do número de vagas têm direito subjetivo à nomeação, salvo em casos excepcionais devidamente justificados pela administração. Certo. O STF, no tema 161 da repercussão geral, fixou o entendimento de que a nomeação de candidatos aprovados dentro do número de vagas previstas no edital é um direito subjetivo, exceto se houver motivo excepcional devidamente justificado, como crise financeira comprovada. 18. A administração pública pode aplicar sanções no exercício do poder de polícia mesmo sem previsão legal expressa. Errado. O exercício do poder de polícia deve obedecer ao princípio da legalidade, ou seja, sanções só podem ser aplicadas se houver previsão legal. Caso contrário, a punição será considerada arbitrária e inválida. 19. A licitação deve observar, entre outros, os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência, conforme previsto expressamente na Constituição Federal. Certo. A Constituição Federal, artigo 37, caput inciso 21, estabelece que a administração pública deve seguir os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Esses princípios também foram reafirmados no artigo 5º da Lei nº 14.133 de 2021, que ampliou a lista para incluir planejamento, transparência, segregação de funções, entre outros. 20. A Lei nº 14.133 de 2021 eliminou a modalidade convite e criou o diálogo competitivo, que deve ser adotado exclusivamente para contratações internacionais. Errado. A Lei nº 14.133 de 2021 realmente extinguiu o convite e criou o diálogo competitivo, artigo 32, mas não o restringiu a contratações internacionais. Essa modalidade é usada quando a administração não consegue definir sozinha a melhor solução técnica e precisa interagir com os licitantes para desenvolver uma solução adequada, o que pode ocorrer em qualquer nível nacional ou internacional. 21. A inexigibilidade de licitação ocorre quando há inviabilidade de competição, como na contratação de profissional de notória especialização ou fornecedor exclusivo. Certo. A inexigibilidade de licitação ocorre quando não há possibilidade de competição, ou seja, apenas um fornecedor ou prestador de serviço pode atender à necessidade da administração. O artigo 74 da Lei nº 14.133 de 2021 exemplifica essas situações, incluindo: fornecedor exclusivo, exemplo, tecnologia patenteada; profissional de notória especialização, exemplo, artista renomado. 22. Os contratos administrativos possuem cláusulas exorbitantes que conferem à administração o direito de modificar unilateralmente o contrato, inclusive alterando seu objeto principal. Errado. A administração pode modificar unilateralmente o contrato, mas somente para alterações quantitativas ou adequações técnicas do objeto contratado, conforme o artigo 124 da Lei nº 14.133 de 2021. Ela não pode alterar o objeto principal do contrato, pois isso violaria o princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da segurança jurídica. 23. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que a licitação é regra para contratações públicas, mas sua dispensa pode ocorrer por conveniência da administração, sem necessidade de justificativa específica. Errado. O STF reafirma constantemente que a licitação é a regra, conforme o artigo 37,
21, da Constituição. A dispensa só pode ocorrer em hipóteses previstas na lei, como emergência ou baixa materialidade. Artigo 75 da Lei nº 14.133 de 2021. Não pode haver dispensa por mera conveniência, pois isso violaria os princípios da impessoalidade e moralidade. 24. No processo administrativo federal, o princípio da eficiência impõe à administração pública o dever de proferir decisões em prazo razoável, evitando atrasos indevidos. Certo. O princípio da eficiência está previsto no artigo 2º da Lei nº 9.784 de 1999 e no artigo 37 da Constituição Federal. Ele exige que a administração atue de forma ágil e eficaz, evitando moras injustificadas. Além disso, o artigo 49 da Lei nº 9.784 de 1999 estabelece que os processos administrativos devem ser decididos em até 60 dias, salvo prorrogação justificada. 25. No processo administrativo disciplinar, a presença de advogado é obrigatória para garantir o exercício do contraditório e da ampla defesa. Errado. O STF, na súmula vinculante número 5, decidiu que a falta de advogado não invalida o processo administrativo disciplinar, pois o contraditório e a ampla defesa podem ser exercidos pelo próprio interessado. Isso significa que o advogado não é obrigatório nessa fase, salvo quando a previsão legal específica. 26. Os atos administrativos que impõem sanções ou restrições de direitos devem ser sempre motivados, ainda que a legislação específica não exija expressamente essa obrigação. Certo. A motivação é um princípio fundamental do processo administrativo. Artigo 2º da Lei nº 9.784 de 1999. Além disso, o STJ-1002 decidiu que a administração deve motivar suas decisões, mesmo que a norma específica não exija, para garantir a legalidade e a transparência. Assim, qualquer ato que restrinja direitos deve ser fundamentado. 27. O administrado pode recorrer de qualquer decisão administrativa, sem necessidade de previsão legal específica. Errado. O direito ao recurso administrativo existe, mas deve estar previsto em lei. Artigo 56 da Lei nº 9.784 de 1999. Isso significa que não há direito automático a recurso em qualquer situação. Além disso, o prazo para recorrer é de 10 dias, salvo disposição legal diversa. Artigo 59 da Lei nº 9.784, 1999. 28. A administração pública pode anular seus próprios atos quando ilegais, independentemente de prazo, salvo quando houver efeitos favoráveis ao administrado e este estiver de boa-fé. Certo. O STF súmula 473 estabelece que a administração pode anular atos ilegais a qualquer tempo. No entanto, quando o ato gera efeitos favoráveis ao administrado, a administração deve respeitar a segurança jurídica, conforme o princípio da proteção à confiança e a jurisprudência do STJ tema 249. 29. Após a alteração promovida pela Lei nº 14.230 de 2021, a configuração de ato de improbidade administrativa exige a comprovação de dolo ou culpa grave do agente público. Errado. A Lei nº 14.230 de 2021 alterou a Lei de Improbidade Administrativa ALIA e eliminou a possibilidade de punição por improbidade culposa. Agora, somente condutas dolosas podem ser consideradas atos de improbidade. Artigo 1º, parágrafo 1º, da Lei nº 8.429 de 1992. A culpa, mesmo que grave, não é mais suficiente para a responsabilização. 30. Atualmente, somente o Ministério Público pode propor ação de improbidade administrativa, sendo vedada a legitimidade da pessoa jurídica interessada. Certo. Com a alteração da Lei nº 8.429 de 1992 pela Lei nº 14.230 de 2021, a competência para propor ação de improbidade passou a ser exclusiva do Ministério Público. Artigo 17, caput. A pessoa jurídica lesada não pode mais ajuizar a ação, o que foi consolidado pelo STJ no tema 1089.
31. O prazo prescricional para o ajuizamento da ação de improbidade administrativa é de 5 anos, contados a partir da data do fato que gerou a improbidade. Errado. A Lei nº 14.230 de 2021 alterou o prazo prescricional, que agora é de 8 anos, artigo 23 da Lei nº 8.429 de 1992. Além disso, a contagem do prazo começa a partir do fim do vínculo do agente público com o cargo ou função, e não do momento do ato ilícito. 32. O enriquecimento ilícito, o dano ao erário e a violação dos princípios da administração pública continuam sendo as 3 categorias de atos de improbidade administrativa previstas na Lei nº 8.429 de 1992. Certo. A Lei nº 14.230 de 2021 manteve a divisão dos atos de improbidade nos 3 tipos tradicionais. Enriquecimento ilícito, artigo 9. Dano ao erário, artigo 10. Violação dos princípios da administração pública, artigo 11. A principal mudança foi a exigência de dolo para todas as categorias e a retirada da improbidade culposa. 33. O agente condenado por improbidade administrativa poderá ter seus direitos políticos suspensos pelo prazo máximo de 20 anos. Errado. Com a atualização da Lei nº 8.429 de 1992 pela Lei nº 14.230 de 2021, a suspensão dos direitos políticos tem os seguintes limites. Até 14 anos enriquecimento ilícito, artigo 9. Até 12 anos dano ao erário, artigo 10. 34. O controle financeiro da administração pública, em seus vários níveis, é realizado exclusivamente pelo controle interno. Errado. De acordo com o artigo 70 da Constituição Federal de 1988, a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da administração direta e indireta é exercida pelo Congresso Nacional, mediante controle externo, e pelo sistema de controle interno de cada poder. 35. O controle judicial não pode ser exercido pelos órgãos do Poder Judiciário sobre os atos administrativos do próprio Judiciário, de modo que se limita à fiscalização dos atos administrativos do Executivo e do Legislativo. Errado. O controle judicial abrange a fiscalização da legalidade dos atos administrativos praticados por qualquer dos poderes, incluindo o próprio Judiciário. Assim, o Poder Judiciário pode exercer controle sobre atos administrativos do Executivo, Legislativo e também do próprio Judiciário, quando necessário. 36. Controle legislativo é a prerrogativa atribuída ao Poder Legislativo de fiscalizar a administração pública sob os critérios político e financeiro. Certo. O controle legislativo refere-se à competência do Poder Legislativo de fiscalizar e controlar os atos da administração pública, especialmente no que tange aos aspectos políticos e financeiros, como a aprovação de contas e a fiscalização de despesas públicas. 37. O direito de petição, por ser uma garantia fundamental, não pode ser entendido como um instrumento de controle administrativo. Errado. O direito de petição é uma garantia fundamental prevista na Constituição Federal que permite a qualquer cidadão solicitar ou reclamar, em defesa de direitos ou contra ilegalidades ou abusos de poder. 38. A responsabilidade civil do Estado por atos omissivos ocorre na modalidade de risco integral, pois eventuais danos que ocorreram decorrerão de sua negligência. Errado. A responsabilidade civil do Estado por atos omissivos é subjetiva, baseada na teoria da culpa administrativa. Nesse caso, é necessário comprovar a omissão culposa do Estado, ou seja, que ele deixou de agir quando deveria, resultando em dano ao particular. A teoria do risco integral não se aplica a atos omissivos. 39. De acordo com a posição consensual da doutrina administrativista, a responsabilidade do Estado por ato omissivo depende da demonstração de culpa. Certo. A responsabilidade do Estado por atos omissivos é subjetiva, exigindo a comprovação de culpa.
Isso significa que é necessário demonstrar que o Estado foi negligente ou imprudente ao não impedir a ocorrência do dano. 40. A responsabilidade do Estado por atos omissivos pode surgir de atos lícitos, de atos ilícitos e de atos materiais. Certo. A responsabilidade do Estado por atos omissivos pode decorrer tanto de atos lícitos quanto ilícitos, desde que haja omissão culposa que cause dano a terceiros. 41. A responsabilidade civil do Estado por ato comissivo é subjetiva e baseada na teoria do risco administrativo, devendo o particular, que foi a vítima, comprovar a culpa ou o dolo do agente público. Errado. A responsabilidade civil do Estado por atos comissivos é objetiva, fundamentada na teoria do risco administrativo. Nesse caso, não é necessário que a vítima comprove a culpa ou dolo do agente público, bastando demonstrar o nexo causal entre a ação do Estado e o dano sofrido. 42. A responsabilidade civil do Estado, conforme dispõe a Constituição Federal de 1988, é objetiva, mas a responsabilização do agente, perante o Estado, é subjetiva, decorrendo da comprovação de culpa ou de dolo. Certo. O artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal estabelece que as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Assim, a responsabilidade do Estado é objetiva, enquanto a do agente é subjetiva, exigindo a comprovação de dolo ou culpa. 43. A responsabilidade civil do Estado por ato omissivo, ao contrário do que se verifica na responsabilidade por ato comissivo, está condicionada à verificação do elemento culpa. Certo. Na responsabilidade por atos omissivos, o Estado só pode ser responsabilizado se houver comprovação de culpa, ou seja, se ficar demonstrado que ele se omitiu de forma negligente, imprudente ou imperita. Já na responsabilidade por atos comissivos, a responsabilidade é objetiva, não sendo necessária a comprovação de culpa. 44. A Lei nº 12.527 de 2011, conhecida como Lei de Acesso à Informação, estabelece que qualquer pessoa pode solicitar informações aos órgãos e entidades públicas, sem necessidade de justificar o pedido. Certo. A lei garante o direito de acesso às informações públicas a qualquer pessoa, sem a necessidade de apresentar justificativa para o pedido. 45. A Lei nº 12.527 de 2011 permite que órgãos públicos recusem pedidos de acesso à informação com base em convenções internacionais das quais o Brasil seja signatário. Certo. A lei prevê que o acesso à informação pode ser restrito quando houver compromissos assumidos pelo Brasil em convenções internacionais que exijam sigilo. 46. A Lei nº 12.527 de 2011 estabelece que os órgãos públicos devem disponibilizar informações de interesse coletivo ou geral, independentemente de solicitação, em formato acessível e atualizado. Certo. A LAI determina que os órgãos públicos devem manter e disponibilizar ativamente informações de interesse coletivo ou geral, em formato acessível e atualizado, sem necessidade de solicitação prévia. 47. De acordo com a Lei nº 13.709 de 2018, a proteção de dados pessoais aplica-se exclusivamente a pessoas jurídicas de direito privado. Errado. A LGPD aplica-se a qualquer operação de tratamento de dados pessoais realizada por pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, independentemente do meio utilizado. 48. De acordo com a LGPD, os dados sensíveis, como origem racial, opinião política e crenças religiosas, podem ser tratados livremente, sem a necessidade de consentimento expresso do titular. Errado. A LGPD impõe regras mais rígidas para o tratamento de dados sensíveis, que exigem consentimento expresso do titular, salvo exceções previstas na lei, como a execução de políticas públicas ou o cumprimento de obrigações legais. 49.
O Decreto número 9.830 de 2019 estabelece que a segurança jurídica e a eficiência na criação e aplicação do direito público são princípios que devem ser observados na elaboração de atos administrativos. Certo. O Decreto número 9.830 de 2019 introduziu a necessidade de observância dos princípios da segurança jurídica e eficiência na criação e aplicação do direito público, conforme estabelecido na Lei nº 13.655 de 2018. 50. O Decreto número 9.830 de 2019 estabelece que os órgãos públicos devem assegurar que as informações de interesse coletivo ou geral sejam disponibilizadas de forma ativa, sem necessidade de solicitação, e em formato acessível. Certo. O Decreto número 9.830 de 2019 complementa a Lei nº 12.527 de 2011 ao reforçar que os órgãos públicos devem garantir a transparência ativa, disponibilizando informações de interesse coletivo ou geral, em formato acessível.